Oi, olá pessoas, tudo bom com vocês? E aí, hein? Nessa minha volta aqui do canal, né, eu fiquei, eu acho que mais ou menos um mês parado. Bora falar do Annabelle 3, que estreou essa semana, nesse finalzinho de junho de 2019. E já de antemão, eu falo aqui pra vocês que esse filme foi uma boa surpresa. Como vocês já devem ter percebido, eu dou valor, eu sou um grande admirador do gênero de terror, então eu sempre procuro falar sobre filmes de terror aqui no canal. Eu já falei sobre o Annabelle 2, foi um dos meus primeiros vídeos crítica. Eu fiz esse ano ainda falando sobre A Maldição da Chorona, que é um filme bem fraquinho. Eu já falei também sobre o It aqui no canal. Já também falei sobre o Hereditário, que é um dos vídeos aí que tem mais visualizações aqui no canal. Também é do ano passado esse vídeo. E agora aqui para fechar esse ciclo, né, do Annabelle, do terror e tal, desse Conjureverse, bora falar do Annabelle 3. E bem, esse filme foi uma surpresa pelo seguinte fato, porque esses filmes spin-offs, né, desse Conjureverse, desse universo do Invocação do Mal, geralmente eles são de regulares para baixo. Apesar de que alguns deles cumprem muito bem o papel, né, de que o filme tem que te assustar, é um jogo para te assustar, como é no caso da Annabelle 2, que narrativamente é um filme bem pobre, só que ele cumpre com a função dele muito bem, que é assustar as pessoas. E isso, levando isso em conta como uma experiência social no cinema, é bem interessante, enfim, você compartilhar sustos, risos e desespero, rir de nervoso no cinema com outras pessoas. Então, é bem interessante isso. Mas no caso do Annabelle 3 aqui, o filme tem uma boa direção, tem uma narrativa interessante também, então não só de susto ele vai viver. E para quem, como sempre, para os desavisados, os desorientados, para quem não sabe de nada da história, o filme se passa ali na timeline, é logo em seguida o Annabelle 1 e 2, ok? Mas ele se passa entre o Invocação do Mal 1 e o Invocação do Mal 2. E o filme logo começa, que é quando você tem aquela apresentação do casal Warren, e você tem lá eles explicando lá para aquelas moças o que é a Annabelle e tal, a boneca e tal. Eu acho que esse trechinho foi utilizado em todos os spin-offs, praticamente. E a história do filme vai ser quando o casal leva a boneca pro museu deles, né? Eles trancam ela, conseguem conter o mal. Só que, né, eles têm uma filha em casa e essa filha tem uma babá e essa babá tem uma amiga. Enfim, adolescentes e crianças sempre vai dar alguma coisa errada. E essa coisa dá errada justamente quando os pais o casal Warren, eles precisam fazer uma viagem. Agora não sei se é para trabalho ou simplesmente folga, mas eles precisam fazer uma viagem e deixam a casa só com as meninas. E aí começa a desenrolar as coisas. E bem, para quem viu o trailer, é muito bem explicado. Você sabe que as coisas começam a dar errado por causa da amiga da babá, porque ela começa a triscar em tudo ali e tal. Você vê aquele típico adolescente xereta, curioso, que faz merda. E uma das coisas interessantes desse filme é que é justamente isso. Ele tem total consciência, a direção, a narrativa do filme, ele tem consciência das coisas clichês que existem nesses filmes. Então, eles podem começar, ele começa de uma maneira assim, clichê, né? Ele aborda esses personagens de uma maneira já batida, só que no decorrer da história você vai vendo que esses personagens são mais esféricos. E o meu foco principal em relação a isso é justamente a menina lá, a Daniela, eu acho que é a menina que, enfim, toca nas coisas, que fica amaldiçoada. Você começa o filme meio que, essa menina é irritante, essa menina vai fazer besteira e tal, mas no decorrer do filme você vai vendo que ela só não é só uma adolescente ali que está numa fase complicada da vida, que tem outras coisas ali que vão enriquecer a motivação dela. Então eu gostei bastante disso no filme. E outra abordagem legal que eles fazem com isso, em relação aos clichês, é justamente a maneira da direção. Ele conduz a história com planos ali que são planos clássicos, né? Ele aborda a perspectiva do ser ou da criatura que está se aproximando, corta pro personagem e tem alguma coisa assim na frente dele, né, tampando o fundo, e quando ele abaixar essa barreira do fundo, aí você vai ter um jump scare. E o filme brinca com isso porque ele
cria essa expectativa, apesar de você saber que ali pode acontecer um susto, ele brinca com sua expectativa em relação a isso e acaba dando um pouco de criatividade a mais nessa coisa do clichê do terror, né, do jump scare. E esses pontos que eu tô compartilhando com vocês foi o que mais me fez ter uma surpresa boa com esse filme, porque além dele ter esses personagens com motivações interessantes, personagens interessantes, você tem uma direção também interessante, criativa, que apesar de o filme se passar só dentro ali da casa, só ali no Museu dos Warrens, o filme consegue ter uma preocupação estética interessante. Ele usa muito bem as luzes, a questão de névoa, e com isso ele faz uma criação de atmosfera muito boa ali só com a casa. E comparando aqui com A Maldição da Chorona também, que o filme se passa só dentro da casa, né? Esses filmes, geralmente esses spin-offs, eles têm um orçamento um pouco mais baixo. No caso aqui do Annabelle 3, você vê um bom exemplo, um perfeito exemplo de como usar sua criatividade, como usar os clichês de uma maneira criativa e deixar o filme interessante, que não foi o caso da Maldição da Chorona, que é um filme totalmente sem crocância, sem criatividade. E a direção desse filme é conduzida muito bem, porque ele usa muito bem a montagem do filme com planos que vão abordar uma perspectiva dos personagens, mas não uma perspectiva subjetiva, né, que é para mostrar a visão em si do personagem ali que está passando pela experiência, mas ele coloca ali para uma perspectiva um pouco objetiva do personagem, e com isso ele vai criando uma alternância de plano que ajuda muito a criar o suspense, que é outro ponto muito positivo desse filme. Porque, como eu falei para vocês, nem só de susto esse filme tem. Então, ele explora muito bem o uso do suspense, né? E não sei se eu falei para vocês, o suspense é como se fosse um elástico, cara. Você estica até o máximo que der. E isso que cria o suspense. Então, ao contrário dos dois filmes anteriores, que foi só puro susto, puro terror, esse filme também tem uma atmosferazinha de suspense bem interessante. Mas é isso aí, pessoas. Um filme com uma história clichê, pouco previsível, mas que é preenchida por personagens interessantes, personagens carismáticos, tem uma preocupação estética, tem uma estética muito boa, tem uma direção criativa muito boa também, que sabe usar o suspense e que sabe dar também susto. Uma direção criativa que sabe usar os clichês e sabe subverter esses clichês. E no fim das contas é uma baita surpresa, um filme muito bom que, enfim, se eu fosse vocês, assistiria nos cinemas. Mas é isso aí, pessoas. Eu fiquei um tempo parado sem fazer vídeos, porque eu tinha que fazer outras coisas, né? Afinal, o canal aqui não é a minha primeira prioridade, mas já estamos voltando aí ativo. E de dica aí, para quem gosta de suspense e terror, eu recomendo vocês reverem um filme bem interessante que as pessoas não dão um certo valor, que é a franquia Pânico, né, do cara lá da máscara, tal, que são filmes bem interessantes, bem em questão de roteiro, bem interessantes mesmo. E como ele, enfim, teve essa coisa do sucesso, né, nos anos 90, essa coisa da sátira, ele meio que acabou virando um produto assim, de cultura pop, assim, subvalorizado, mas é um filme que tem uma franquia de filmes que tem um conteúdozinho interessante. Então recomendo vocês reverem. Mas é isso aí, até a próxima aí e bons filmes sempre, né? Falou!